sabe disso não. Doutor Fernando Neisser, não é Nasser, é Neisser, eu mas vi. se escreve com E. Coloca, por favor, no GC já o nome do doutor Fernando, para a gente tirar a dúvida, que o Pedro ficou fazendo aqui. Sim, era parente do Davi Não, Nato, eu não tinha visto o nome. Doutor Fernando, obrigado. Tudo Obrigado bem? pela sua vinda, é um prazer. jornalista do regime militar. Pois é, mas a escrita é com N-E-I-S-S-E-R. É isso. Tá? E a pronúncia é Neisser. Dr. Fernando Neisser, além de estar lançando um livro que tem um título bastante instigador, que é Crime e Mentira na Política, Dr. Fernando Gaspar Neisser. É bom. Só pelo título a gente já fica numa É bom, curiosidade pegar danada. vontade de ler. Não é? Dá vontade de ler, não. Mas ele está em Teresina também para proferir uma palestra interessante que trata justamente sobre essa questão eleitoral num momento importante. Vamos saber dele então. É uma vez do TRE? Vai ver? Não, aí que está. Daqui a pouco vamos explicar. Não tem nada a ver com um órgão mais direto, oficial. É um movimento de advogados e tudo, que é uma coisa brilhante. Quer dizer, essa iniciativa que se toma para melhorar o grau de conhecimento, de informação da sociedade, do eleitor principalmente. Doutor Fernando, a sua vinda ao Piauí, essa palestra, com certeza um momento mais do que oportuno. Qual é a temática? E o senhor pode, mesmo que superficialmente, trazer para a gente pontos do que o senhor trata nessa palestra que o senhor vai proferir? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Feitosa, Pedro, todos os telespectadores aqui da Antena 10. Eu trato nesse livro, e vou tratar na conferência que eu vou proferir amanhã, da questão da influência que a propaganda tem na formação do voto do eleitor. Então, a gente presume, naturalmente, que o eleitor ele ouve alguma coisa que o político fala, acredita naquilo, e se aquilo é uma mentira, a Justiça Eleitoral precisa estar em cima para proteger o eleitor dele mesmo. Perfeito. E essa pesquisa que eu fiz, que foi o meu mestrado na USP, hoje transformado em livro, que eu vou lançar hoje à noite no Blue Tree, aqui às 19h40, tenta mostrar que não é bem assim. O eleitor, assim como uma pessoa que vai na feira e ouve o feirante falando que aquela é a melhor maçã do mundo, que é a maçã com o melhor preço do mundo, ele ouve aquilo, balança a cabeça, vai na barraquinha do lado, ouve o outro feirante para tomar a decisão dele. O eleitor, ele sabe, ainda que instintivamente, separar aquilo que o político diz do que é verdade e do que é mentira. Isso em regra. Pesquisas mostram que entre 90% e 95% das pessoas simplesmente não acreditam na propaganda eleitoral. É muito diferente quando essa propaganda vem travestida como um jornal, vem travestida como uma rádio do interior, às vezes que está na mão de um político, aí sim tem uma influência muito maior. Mas aquilo que está na propaganda eleitoral institucional, que parece propaganda, tem cara de propaganda, aquilo influencia muito pouco. Mas a lei eleitoral vem sendo cada vez mais restritiva ao modelo dessa propaganda eleitoral nos veículos de comunicação eletrônicos, principalmente, que são as chamadas trucagens, os efeitos especiais, quer dizer, toda aquela maquiagem feita em cima do candidato. O senhor não acha que isso já, por si só, já é suficiente, o que já vem sendo feito? Eu acho que isso é demais. Na verdade, eu faço uma crítica a esse excesso de controle. A propaganda ela precisa ser mais solta. Perfeito. A propaganda política ela precisa ser mais solta. A gente precisa entender que quando um candidato faz a propaganda negativa, ele faz a crítica, ele bate num adversário, algumas pessoas não gostam muito, acham que isso não é a melhor forma de propaganda, mas isso é informação que chega no eleitor. Se eu só posso falar bem de mim, você só pode falar bem de você, e é um candidato adversário, o eleitor vai ter que decidir com metade da informação. É melhor uma campanha mais livre, onde os candidatos possam falar mais, e o eleitor vai ter mais informação. Cabe a ele, eleitor, a primeira responsabilidade, e cabe à sociedade civil organizada, à imprensa, fazer essa separação do que é verdade e mentira. Correto. E não esperar... Do que é execuível, né? Do que é execuível. Às vezes eu vou fazer isso, vou fazer aquilo mais, e de verdade você olha e diz, não vai conseguir fazer, não é? Essa tarefa jamais pode estar na mão da Justiça Eleitoral. Ela não tem meios para fazer essa seleção, ela tem os vieses dela, ela não tem tempo para fazer isso. É muito melhor devolver esse poder para o cidadão e ele exercer isoladamente ou de forma organizada na sociedade civil, do que a gente esperar um papai e uma mamãe lá em cima, uma justiça eleitoral para dizer o que o eleitor pode ouvir e o que ele não pode ouvir. Perfeito. Pedro, Feitosa. Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor considera que na imprensa brasileira ela tem muita, no período eleitoral, ela tem muita propaganda subliminar? Tem. Eu acho que já teve mais. Eu acho que a multiplicidade da imprensa, conforme vão aumentando as fontes de informação, conforme a internet vai penetrando cada vez mais na sociedade, vai tendo mais acesso, eu acho que reduz o poder de um único polo de informação, de uma única rede, de um único grupo de informação. Ainda existe força, ainda existe propaganda subliminar, mas eu acho que hoje ela é menor. Só pedindo perdão aqui ao Pedro, me diga uma coisa, o senhor acha que
Nesse processo de impeachment da presidente, a imprensa influenciou? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas não de, que de tenha... uma maneira tendenciosa ou de uma maneira esclarecedora? Eu acho que fez as duas coisas. Eu sou de São Paulo, eu não sei como atua a imprensa aqui no Piauí. Em São Paulo, claramente a imprensa tem lado, e não acho que isso em si seja negativo. Todos temos lado. Isso é editorializado e precisa estar dito no editorial. Como os jornais, os grandes jornais se posicionam, não me parece absurdo que também a imprensa televisiva, a imprensa de rádio se posicione com relação a um assunto como impeachment. Mas que houve posicionamento, não acho difícil dizer que não houve. Por qual caminho o senhor acha que o eleitor pode, por exemplo, levantar questionamentos, dúvidas sobre um enunciado de um candidato, sobre aquilo que ele pretende fazer, ou sobre uma crítica que ele tenha feito sobre o seu oponente? Qual é o instrumento que ele pode usar, já que ele não tem acesso tão direto aos veículos de comunicação convencionais, os debates, quando são realizados, já têm as próprias restrições estabelecidas, ele fica meio que impedido de poder manifestar. Como é que o senhor vê? Esse é, me parece, Tony, o próximo passo. Perfeito. Nos Estados Unidos já existe há coisa de 10 anos um tipo de entidade ligada à imprensa e ligada às universidades, que eles chamam de entidades de fact-checking, entidades de verificação factual. Perfeito. Que pegam tudo aquilo que os candidatos dizem, as propagandas que são lançadas, e fazem a verificação. Essa propaganda é exequível, essa proposta é possível de ser realizada, isso que ele disse é verdade, isso aconteceu, isso não aconteceu, e divulgam isso para o eleitorado, aumentando essa informação. Eu acho que no Brasil nós estamos na fase de começar essas entidades. Já existem algumas ainda incipientes, ainda começando o seu trabalho, e acho que é o próximo passo para a gente poder tirar isso dos ombros da justiça eleitoral e jogar para a sociedade civil. Perfeito. Pedro? Eu estou vendo o título do livro, Crime e Mentira na Política, né? Crime e Mentira na Política. E o senhor até colocou aí uma passagem do livro do professor Nelson Hungria, que diz que é cético com relação aos fatos dos políticos. O senhor disse aí que 95% da população não acredita no que veio, no que houve dos políticos da televisão. Na propaganda oficial. Professor, no impeachment, houve realmente crime e houve mentira? Há um contexto no meio disso aí? É difícil essa pergunta, Pedro, porque o crime no impeachment ele é definido pelo que o Congresso acha que é crime. Assim é a lei do impeachment. É uma jogada política, né? Porque é um julgamento político. Se o Congresso Nacional disser que um determinado presidente, ou se uma Câmara dos Vereadores disser que um determinado prefeito colocou uma camiseta azul, e isso quebra o decoro e a dignidade do cargo, e por conta disso tem que caçar esse prefeito, não pode a justiça desdizer e falar o contrário, falar não, colocar a camiseta azul não quebra o decoro e a dignidade. Até porque o impeachment, primeiro alguém propõe, um cidadão comum pode, inclusive, né? Aí ou a Câmara acolhe ou não acolhe. Quer dizer, a acolhida ou não acolhida é um ato político. Minha pergunta é por isso. O golpe é uma lorota, é uma mentira? Ou ele existiu? Eu acho difícil falar em golpe, porque querendo ou não, está previsto na lei. É óbvio que a defesa da presidente Dilma diz que isso já aconteceu em diversos outros governos, foi a derrubada, decorreu muito do esfacelamento da base política dela, é óbvio, não propriamente daquelas pedaladas fiscais, mas dizer que é golpe me parece um exagero. Doutor Fernando, eu vou voltar à propaganda eleitoral, que eu acho que é um pouco o foco do que a gente precisa mais tratar aqui, levando em consideração de que é um instrumento hoje ainda muito forte. Né? E que toda vez que tem as decisões da Justiça Eleitoral de restritivas, observâncias a determinados pontos, claro, existem os marqueteiros, existem os profissionais que vão buscando mecanismos de burlar. Não diria burlar, agora eu vou também ser... Né? Driblar, encontrar um caminho. Então, se a gente pega determinados candidatos, a gente vê eles na propaganda eleitoral, eles são uma coisa. Quando você os vê no dia a dia, em carne e osso, uma coisa bem diferente. Nos debates, Deus me acuda. É aí que você vê mesmo a máscara cair. Então aquilo lá é o que a gente pode chamar de mentira, a propaganda eleitoral? Ao contrário, acho que da média das pessoas, eu sou um defensor do marketing eleitoral. Eu tenho visto. E eu digo para o senhor que eu também sou. Mas eu estou aqui no papel mesmo de fazer. Eu gosto da... E sou pelo seguinte. É preciso entender que hoje, no mundo de hoje, que tem 1000 fontes puxando a atenção do eleitor, tem o celular, tem o joguinho, tem o computador, tem a televisão, tem o Netflix, tem a alta resolução. Sim. Eu não posso ter uma propaganda que seja desagradável. Aquela coisa se eu coloco chata, né? Uma pessoa um sermão parada, de terno, como eu estou aqui, de terno e gravata falando numa câmera, ninguém vai assistir. A chance do eleitor olhar e falar, eu acho que eu vou para alguma coisa mais interessante, me parece muito grande. É preciso trazer as pessoas para a política e, querendo ou não, até porque o horário eleitoral já é meio que impositivo, né? Exato. O horário eleitoral gratuito, né?
Eu não acredito, Tony, que o marketing eleitoral consiga criar esses mitos que a gente acha. Ele tem um efeito, é óbvio que tem, se não tivesse, as pessoas não pagariam para esse serviço. Mas o que me preocupa... Aqui uma contestaçãozinha ao senhor. Na campanha presidencial, foi evidente a desconstrução da candidatura de Marina Silva pelo marketing eleitoral. Que também faz isso. O marketing eleitoral, Feitosa, que me permita, ele tem os dois papéis. Ele trabalha na construção da imagem e ele trabalha na desconstrução, né? Usando os artifícios, né? Eu não acho que a propaganda negativa, volto a dizer, ela seja ruim para o eleitor. O eleitor, ele ouve mais informações. Se aquilo for absolutamente falso, se aquelas informações, toda a imprensa analisando, falar que aquilo é falso, que aquilo não se sustenta, isso se volta contra o candidato que usa o ataque. Podemos concluir que o senhor deseja e busca, e talvez esteja trabalhando no sentido de ver com que o eleitor esteja mais preparado para fazer essa análise, é isso? Tony, o eleitor, ele precisa trazer para o ombro dele essa responsabilidade. Quando o eleitor olha a tela azul da Justiça Eleitoral, dizendo que uma determinada propaganda foi retirada do ar, aquilo passa uma mensagem. Primeira, óbvia, de que aquela propaganda era ruim, era negativa, era falsa e foi retirada do ar. Mas passa outra, que não deveria passar, de que tem alguém selecionando essa propaganda e que não é ele eleitor. Passa outra ainda, que se aquela propaganda foi retirada do ar, as outras devem ser verdadeiras. E não é bem isso, porque as outras propagandas estão naquele campo cinzento entre a verdade e a mentira que a Justiça Eleitoral não consegue tirar. E, portanto, desconstrói o ceticismo do eleitor. Isso me preocupa. É melhor o eleitor assistir todas as propagandas com o pé atrás do que ele acreditar que alguém está fazendo essa seleção para ele. E é por isso que eu acho que a atenção da Justiça Eleitoral ela tem que estar concentrada no abuso do poder político, no uso da máquina, no abuso do poder econômico, que são as questões que desequilibram a eleição, e não na propaganda. Deixa a propaganda rolar. Professor, 95% não se interessa, acho que é mentira. Até porque... Esse número é muito não alto, acreditam. Até porque, eu ilustro isso aqui, 95%. Eu ilustro isso aqui, que tinha um segmento aqui que não podia ver dois políticos brigar, que sair para defender. A quem interessa essa briga, entendeu? Não queria deixar os políticos brigar. Quando as comadres brigam, o segredo se revela. É muito bom. É isso, exatamente. Vamos deixar. Deixa, Não deixa é isso rodar aí, na tem guerra, que deixar a propaganda, as pessoas vão saber quem está exagerando, quem não está, quem está mentindo, quem não está. E a propaganda negativa é a que melhor fica na memória do eleitor. Tenta lembrar de 8 anos atrás, 10 anos atrás, uma propaganda que algum candidato falava de um projeto que ia fazer. Não lembro. Mas uma pancada de um candidato no colo do Lula em 90. Agora eu só há de convir também que em propaganda eleitoral, falando dela especificamente, todo mundo se transforma em marqueteiro. Quando é no ato da propaganda eleitoral, os políticos viram marqueteiro. Não, porque eu sou bom de marketing. Porque eu entendo, então eu queria dar uma dica de falar isso aqui. Não, porque eu tenho experiência, eu já ganhei tantas eleições, né? Se tiver poder, então... Ah, meu amigo, aí vem aqueles gatos pingados que rodeiam, dando pitaco, né? Muda isso, eu não gostei dessa cor, muda aquilo lá, esse enquadramento tá ruim e tal. Aí você vê realmente uma colcha de retalhos que muitas vezes... Aí entre as esposas, entre os filhos... dando pitaco. Não gostei daquele cabelo do senhor, papai. O senhor na televisão ontem, coisas do tipo. Doutor Fernando, a sua... Mas aí é que nem técnico de seleção brasileira, que todo mundo é técnico, é verdade. Mas olha, muito boa a sua vinda. Queríamos que o tempo fosse maior, né? Mas quem quiser assistir uma palestra do senhor é amanhã. Amanhã às 16 horas, no Blue Tree Rio Poti vai ser a palestra. Hoje, a partir das 19h40, o lançamento do livro, a gente vai estar lá no Quanto é o livro? Diga aí logo o preço. Por favor. Eu acho que o livro está R$ 75,00. Isso, quem quiser adquirir hoje à tarde vai poder adquirir, ter à disposição, né? Ali às 19h40 e amanhã ao longo do dia. Porque as pessoas encontram com a gente, olha, sei livro. Cadê meu livro? Olha, cadê meu livro? Vai comprar, rapaz. Ajude o autor, né? Cadê meu livro? Olha meu livro. Quando você receber aqui autografado o livro aqui, eu vou mandar você devolver também. Não, mas aí é olha, quando você vê o título aqui, você fica pensando assim, o doutor Fernando ele é contra toda a propaganda eleitoral. E você vê na entrevista que é exatamente o oposto, né? Mas é o marketing do livro. É o marketing do livro. Tá aqui então, hoje o lançamento às 19 horas. No hotel? No hotel. No hotel. E amanhã a sua palestra às 16 horas. 16 horas no hotel também. Pra palestra também paga? Não. Não? É gratuita? Acredito que sim. A palestra deve ser... Então já tá aí. Agora o livro vamos pagar, por favor, né? Obrigado, doutor Fernando. Obrigado mesmo pela sua vinda. Foi muito importante a sua presença. Voltando ao Piauí, venha mais vezes à bancada. Muito obrigado. É um prazer. Bom, nós vamos...